I've seen Alex Pereira have a tough time matching the intent. There is a house in Charming. Anthony Smith. Quero dizer, vimos algumas combinações, trocações lindas nessa luta. Sabemos como é esse sentimento quando alguém está indo forte na sua direção e você tem que combinar a intensidade, porque foi isso que eu vi nos 2 primeiros rounds. Eu vi Alex Pereira tendo dificuldades de controlar a intensidade que Khalil Humphrey estava colocando, então ele só teve que manter a calma, ficar mais seguro possível, mas quando você olha para o outro lado e o próximo round começa e você está se movendo, você consegue ver isso no rosto das pessoas. Quando elas estão começando a perder a velocidade, quando elas estão começando a desacelerar, e as coisas estão ficando mais difíceis. E a velocidade já não é mais a mesma, a intensidade já não é mais a mesma, e isso é tão difícil de lidar. E aí você, olhando para o seu oponente, nessa condição, isso meio que te dá uma explosão de energia. Como, ok, entendi, ele tá cansado. É uma sensação boa. É como, sim, você tá cansado e eu não estou cansado. Então você pode ver que isso começou a acontecer durante a luta. Para ser honesto, houve muito de mim naqueles 2 primeiros rounds. Eu me senti muito bem assistindo. Cara, eu teria ficado um pouco chateado se o Pereira fosse lá e tivesse acabado com o Khalil Humphrey antes do 3º round. Bom, isso me fez feliz, porque até que o Khalil foi bem, mas havia muitas dúvidas, porque havia muitos haters, né, que disseram que ele não iria aguentar de jeito nenhum. Então, eu fiquei muito feliz por ele também ter sido competitivo. E mostra como ele pode lutar nesse nível. Eu acredito que ele pode voltar melhor. Ele lutou daquele jeito nos 2 primeiros rounds, e se ele conseguiu lutar daquele jeito durante os 2 primeiros rounds, imagina ele lutando 5 rounds dessa maneira. Ele vai ser imparável, cara. O problema é, se você não consegue lutar assim o tempo inteiro, por 25 minutos, porque é um desgaste muito grande para o nosso tamanho. Talvez alguns caras menores podem lutar nesse ritmo, só não é tão impactante quando eles golpeiam, porque o Khalil conseguiu fazer isso por 3 rounds. Se fosse uma luta de 3 rounds, ele poderia ter vencido. Em 3 rounds eu acho que ele pode vencer qualquer um. Muitas pessoas podem vencer Khalil também? Podem. Mas acho que em 3 rounds é difícil, quando ele estiver lá lutando assim. Então, no final do 3º round, ele começou a diminuir o ritmo, e acho que foi no último minuto do 3º round que o Pereira percebeu que o Khalil estava desacelerando. Mas isso é tão estranho, porque quando você compara a calma e a compostura de Poatan, era como se ele soubesse desde o 1º round que ele iria nocautear o Khalil. Quando eu olhei, eu pensei, Pereira agora só tem 10 minutos. É tudo ou nada, ele precisa nocautear. Então, eu falei, acho que isso vai acontecer em algum momento. E o Pereira estava muito calmo. Ele estava em forma também, estava em uma boa forma, em uma boa condição. Ele não parecia nem um pouco cansado. Alex Pereira estava lá. É como se ele estivesse falando, vamos lá, cara. Parece que ele ficou prolongando o nocaute. Ele sabia que ia nocautear. Parabéns para esses dois. E sobre a questão de Alex ser o peso por peso, que muitos estão comentando, é complicado, porque não quero perder o meu emprego. Eu sei que o Dana não assiste esse podcast. Ninguém do UFC, aliás, assiste aqui esse podcast. Ninguém dá a mínima. Mas a questão é, o Jon Jones e Alex são gerações diferentes. Não dá pra comparar, mas a questão é, Pereira está perto? Porque eu acho que sim. Não há ninguém que esteja competindo no nível dele nesse momento. Mas, tirando o Jon Jones, se a discussão do peso por peso for entre Alex Pereira e Islam, após a performance deste sábado, Alex Pereira ultrapassou o Islam. Eu acho que o Islam é um lutador mais completo em termos de conjunto de habilidades. Ele tem um conjunto de habilidades maior e mais diversificado que o de Alex, mas Pereira é o mais ativo. E ele está fazendo essas coisas em um curto período de tempo, em lugares difíceis, porque Salt Lake City não é fácil de lutar. É altitude, é um lugar difícil. Em pouco tempo ele lutou contra o Jamal Hill, que não é um cara fácil também.
Então, a maneira como ele faz essas coisas é muito diferente de tudo que nós já vimos. Rapaziada, vocês ouviram as falas dubladas do Anthony Smith, que reagiu aí ao nocaute do Alex Poatan sobre o Khalil Humphrey, que aconteceu neste último final de semana em Salt Lake City, no UFC 307, senhor. Bom, o Anthony Smith revelou aí algumas coisas muito interessantes, né? Salvou ali também o seu emprego, cara, e afirmou que Alex Pereira é maior que Islam Makhachev. Alguém discorda que Alex Poatan Pereira é maior que Islam Makhachev? Eu acredito que não há dúvidas a respeito disso. Não há dúvidas. Sabemos que o Poatan, né, enfrentou ali algumas dificuldades no primeiro round contra o Khalil Humphrey. O Anthony Smith até ressalta, né, que o Poatan teve que manter a calma, teve que se concentrar, já que o Khalil Humphrey pressionava constantemente. O Smith explica aí que quando o lutador se desgasta, a sua postura durante a luta muda, né? Muda completamente. O seu cansaço, ele reflete no rosto. Ele lembra os próprios momentos aí da carreira dele. Ele diz que aqueles 2 primeiros rounds, ali indo pro terceiro, ele lembra alguns momentos da própria carreira, onde ele se deparou com adversários que também, né, cansaram. Ele também já demonstrou muito cansaço. Ele descreve que é motivador você ver o seu oponente perder o ritmo de luta. E isso automaticamente cria uma explosão de energia em você, que muda ali toda a dinâmica da luta, faz você avançar, faz você ir para cima, faz você pressionar. Então, o Anthony Smith reflete um pouco aí sobre sentir um alívio e ao mesmo tempo uma empolgação ao ver o Khalil Humphrey também mostrar competitividade, né? Porque muitos críticos duvidaram aí da capacidade do Khalil Humphrey, e o Smith expressa sua satisfação, podemos dizer assim, pelo Khalil ter superado as expectativas, né, que muitas pessoas descartaram ele, duvidaram dele, da capacidade dele, todas essas coisas, mas Khalil Humphrey mostrou muita resiliência, muita força, muita coragem, cara. Foi simplesmente incrível essa luta. E ele é um lutador perigoso quando está nesse ritmo, né? O Khalil Humphrey é muito perigoso ali nos primeiros rounds, cara, mas manter esse nível aí de intensidade, de explosividade, né, de energia durante 25 minutos é muito difícil, né, cara? É muito, muito difícil. Principalmente ele que não estava acostumado a lutar 5 rounds. O Khalil Humphrey, em todas as suas lutas, praticamente ele lutou 3 rounds, né? Foram 3 rounds as lutas que ele fez, a maioria em toda a sua carreira. Então ele não tinha a experiência de lutar 5 rounds, ele não tinha, né, essa maturidade, essa gestão, esse gerenciamento de energia para lutar 5 rounds. Ele ainda não está acostumado. Acredito que após essa luta, como ele mesmo relatou na sua rede social, essa luta trouxe para ele mais experiência, mais aprendizado, né? Ele disse que a partir de agora ele vai ter uma outra versão, né? Um cara mais experiente, um cara mais maduro, e com certeza ele vai voltar bem melhor, né, senhores? Bem melhor. Então, ele reflete, o Smith, né, que o impacto de cada golpe dado por lutadores peso pesado, né, e dos meios pesados, isso exige ainda mais do físico. E ao mesmo tempo ele celebra aí a resiliência do Khalil, que se manteve firme por 3 rounds, que se fosse uma luta de 3 rounds, ele até teria as chances de vencer a luta, né? Mas luta de título é 5 rounds, meus amigos. O Smith, ele analisou uma coisa interessante, né, sobre o Poatan manter ali a sua postura, o controle da luta até o final. Ele até destaca que apesar da pressão que o Khalil Humphrey colocou, o Poatan parecia não demonstrar de cansaço, né? Demonstrando aí uma calma impressionante, cara. É como se ele já soubesse que iria nocautear a qualquer momento, né? O Poatan tem uma precisão absurda, totalmente absurda, e foi incrível. É uma luta que será lembrada aí durante muito, muito tempo, meus amigos. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? O Khalil Humphrey, ele simplesmente
honrou a palavra dele. Ele disse que não iria derrubar o Poatan, ele disse que não iria tentar quedas, e o cara simplesmente honrou a sua palavra. Depois dessa luta, Khalil Hunt, ele perdeu a luta, mas ganhou muitos mais fãs, ganhou admiração, ganhou o respeito de todo mundo aí que é fã de MMA. Mas e aí, o que você achou dessas falas do Anthony Smith a respeito aí dessa performance estupenda do Alex Poatan Pereira?